Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Queria dizer primeiramente que estou muito feliz com esse novo projeto, né, aqui no grupo do Telegram, onde eu vou estar sempre colocando aulas gratuitas, disponibilizando materiais, sempre com o intuito de ajudar, de incentivar, né, você que quer iniciar a sua jornada de empreendedorismo vendendo online, ou você que de repente já iniciou, mas ainda não conseguiu se encontrar, né, ainda não conseguiu alavancar as suas vendas. Quero desde já dizer que nessa aula de hoje, que é a nossa primeira de muitas, que em breve vou divulgar nas próximas datas de aula, nós vamos focar mais na questão de quem quer começar, né, quem quer iniciar e não sabe por onde. Traçou ali um plano no papel, mas não sabe como fazer para iniciar na internet. Porém, quero deixar avisado que nós teremos aulas tanto do básico como hoje, como também com assuntos, né, temas aí para quem já está no nível intermediário e para quem já está em um nível mais avançado. Teremos aulas e informações para todos os públicos, então não se preocupe. Preparei um material aqui para que a aula fique mais dinâmica, né, possível. Vou deixar o link desse material para que vocês depois tenham acesso a ele, porque às vezes a gente passa batido, né, de algum determinado assunto, algum detalhe, e vocês podem então ter acesso a esse material para estar relendo, dar uma olhada depois no fim da aula, tá? Vou deixar o link e aí vocês baixem, acessem o material. Acredito que nem todos aqui me conheçam, então eu quero brevemente me apresentar. Me chamo Karine Santiago, tenho mais de 18 anos de experiência na área de vendas, parte desse tempo venda física, parte desse tempo venda online. Há 3 anos decidi abrir mão do meu trabalho de carteira assinada para começar a trabalhar com vendas na internet. Desde então criei a minha própria estrutura e de lá para cá não parei mais. Hoje eu tenho 5 lojas em plataformas de e-commerce variada, trabalho também como afiliada de produtos físicos e também digitais e tenho os meus próprios produtos também. Sim, trabalho como produtora, trabalho com a Hotmart e outras plataformas. Então, eu quero ajudar, fazer com que você que de repente está desempregado, precisando fazer aí uma renda extra, ou até mesmo tornar essa renda extra a sua renda principal. Eu quero te ajudar a começar, assim como um dia eu iniciei do absoluto zero, sem saber praticamente nada, tinha apenas algum conhecimento de conteúdos que eu buscava na própria internet, no canal do YouTube, conteúdos gratuitos, eu ia assistindo, ia estudando, ia buscando sempre mais informações e consegui aos poucos criar a minha estrutura. Então, na aula de hoje é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos começar a criar uma estrutura, porque não tem como você querer vender algo online, ter a sua renda voltada para o digital, sem ter antes uma estrutura bem preparada. Porque trabalhar no digital é você plantar hoje para colher mais tarde, colher no futuro. Não existe você semear hoje e colher hoje. Não. Se você pensa assim, desiste, porque não é assim que funciona. Requer todo um trabalho, toda uma criação, uma preparação de estrutura para daí então você conseguir colher os seus frutos. E eu quero falar uma coisa para vocês que assim, eu tenho visto muito em vários grupos que eu participo, né, de venda online, marketing digital, onde muita gente diz que o marketing digital está saturado. De tempos em tempos, a galera inventa sempre uma palavrinha de moda, né? E a palavra de moda do momento é saturado. Está saturado o marketing digital. E na realidade isso não é verdade. Isso é uma baita de uma mentira. O que tem acontecido é que pessoas não preparadas têm vendido falsas promessas de prosperidade, onde quem está iniciando e quer obter rápidos resultados, um retorno muito rápido, acaba caindo, comprando cursos caríssimos desnecessariamente ou cursos caríssimos que não entregam aquilo que prometem, não conseguem
fazer com que o seu negócio alavanque, né, as vendas, não consegue ter bons resultados e no final das contas acaba se frustrando, se decepciona de tal forma que desiste completamente do digital e ainda sai por aí dizendo que o digital é uma farsa, que o mercado do digital já está saturado. E isso não é verdade. Desde que você tenha o conhecimento certo, desde que você busque esse conhecimento nos locais certos, né, e que você monte uma estrutura corretamente, aplicando as estratégias corretamente, você consegue sim ter bons resultados. E vamos começar, enfim, a nossa aula sem mais delongas. O tema da nossa aula de hoje é venda online, né? É o início de tudo, é a base, como criar uma estrutura poderosa para você começar a semear e lá na frente você conseguir colher esses frutos. Vender online requer uma combinação de habilidades e características específicas para ter sucesso nesse ambiente altamente competitivo. A concorrência é grande. Então é necessário que você busque formas, ferramentas para conseguir se destacar nesse meio que é muito concorrido. Então, ser mais do mesmo não vai fazer você crescer. Pode ser que você consiga, por sorte, pode ser que sim, mas o ideal é você conseguir construir algo que tenha algum diferencial para de fato você conseguir chamar a atenção e se destacar nesse meio tão concorrido, tão disputado. Eu separei aqui algumas palavras que nada mais são do que características fundamentais que todo mundo que quer vender online precisa ter. Existem outras características também, eu coloquei essas aqui como as principais no meu ponto de vista, que são resiliência, visão, conhecimento em tecnologia, habilidade de comunicação, foco no cliente, gerenciamento de tempo e organização, criatividade e, por fim, persistência e paciência. São algumas características que eu já quis de cara destacar, que é para você saber que não tem como trabalhar de qualquer forma. Marketing digital, venda online, não é dinheiro fácil, como muitos gurus pregam por aí. Não existe essa tão sonhada prosperidade que muita gente prega por aí. Existem pessoas prósperas, sim, porém a gente vê, infelizmente, muita gente pregando uma prosperidade que não existe, uma facilidade que não existe. Então é necessário que você tenha tudo isso aqui para você, de fato, conseguir trabalhar com vendas online. Resiliência, visão, conhecimento em tecnologia, habilidade em comunicação, foco no cliente, gerenciamento, tempo e organização, criatividade, persistência e paciência. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Nós vamos falar de plano de negócios, criação de estrutura, como criar uma empresa poderosa para o seu negócio, como criar essa estrutura que é o que vai te sustentar lá na frente. Tudo depende dessa base que a gente vai criar agora, tá? Aqui tem alguns tópicos que eu vou ler, né, cada um deles com vocês, mas como eu mencionei, depois vocês vão ter acesso ao material. Identifique sua marca, seja visto, conteúdo de qualidade, engaje nas mídias sociais, identifique seu público-alvo, estabeleça autoridade, crie um planejamento, seja sempre verdadeiro, estrutura de custos e fluxo de renda e faça acontecer. Vamos então para o nosso primeiro tópico. Não necessariamente que esses tópicos estejam totalmente em ordem. E, inclusive, eu preciso ressaltar aqui para vocês que um desses tópicos que foram falados aqui está, digamos assim, que gritantemente, absurdamente posicionado em forma muito errada. E isso foi feito propositalmente para ver se alguém vai perceber esse erro.
tá? No final da aula eu vou contar qual é esse tópico que está gritantemente posicionado errado para saber se você acertou, se você descobriu qual é. Vamos falar sobre identificar o seu nicho. Não existe a possibilidade de você começar algo, seja online ou inclusive até no físico mesmo, se você não tem um nicho muito bem definido na sua mente. Você precisa, primeiro, ter o seu nicho definido para depois você conseguir dar os outros passos. Né? Você tem que saber o que você vai vender, o que você quer vender, é um produto, é um infoproduto, ou você quer de repente vender um serviço relacionado a quê, falando sobre o quê, para que você consiga avançar. Tá? Uma dica que eu dou para vocês em relação ao nicho é vocês pesquisarem. Tá? Vocês precisam pesquisar a relevância que esse nicho tem. Não adianta você querer trabalhar com um nicho que já está muito batido, extremamente concorrido, porque você vai conseguir, mas vai ser algo mais difícil. Né? Então é necessário que vocês façam uma pesquisa para entender as possibilidades que aquele nicho vai te dar. Inclusive, né, muito importante, a questão da pesquisa sobre a rentabilidade. Esse nicho, ele vai render um bom lucro para você? Se forem, por exemplo, produtos físicos, você vai conseguir encontrar bons fornecedores para poder comprar produtos com preço acessível e você ter ainda uma base de lucro boa, sustentável para o seu negócio, né? Então você precisa avaliar várias coisas para então definir qual vai ser o seu nicho de mercado. Outro conselho que eu dou a vocês é vocês tentarem, pelo menos, se identificar um pouco com o produto ou o serviço que vocês vão fornecer, que vocês vão ofertar, porque é muito ruim você trabalhar com algo que você não se identifica, que você não domina, algo que você tem por obrigação ali que trabalhar. Eu, Karine, gosto muito de trabalhar com coisas que eu me identifico de verdade, porque o trabalho, para mim, ele não é um trabalho, ele acaba sendo prazeroso. Eu não tenho aquela questão de dormir todos os dias, ai que saco, amanhã eu vou trabalhar. Não, por quê? Porque eu gosto do ramo que eu escolhi, eu gosto do segmento que eu escolhi. Então é importante que você sinta-se bem, né, com o ramo que você escolheu, que você se identifique, para que seja um trabalho prazeroso, não seja algo por obrigação. É claro que terão momentos que vai bater o desânimo, que você vai ficar um pouco desesperado, digamos assim, porque quer obter resultados rápidos, mas isso nem sempre acontece. E você trabalhando com algo que você realmente se identifica, acaba se tornando um pouco mais confortável. Então é apenas uma dica que eu dou, porém cada pessoa é uma pessoa diferente, cada um vai analisar da melhor forma que convém. É apenas uma dica mesmo. Procurar algo para trabalhar o qual você se identifique, para que seja mais prazeroso. Voltei aqui. O outro tópico é seja visto. A visibilidade na internet não é apenas uma opção, é uma necessidade. Felizmente, com as estratégias certas, você pode criar uma presença online poderosa que irá impulsionar seu negócio para o sucesso. E essa fase aqui de ser visto, ela é muito fundamentada nessa questão da base que a gente vai criar. A gente vai montar toda uma estrutura e após essa estrutura estar montada, provavelmente você vai conseguir fazer as suas vendas no automático, partindo desse princípio que nós estamos começando a ensinar aqui hoje, seja visto. Você tendo uma boa estrutura feita, você sendo visto, ganhando essa visibilidade, lá na frente você vai conseguir fazer essas vendas de forma automática. Conteúdo de qualidade.
Produza regularmente conteúdo relevante e valioso para o seu público-alvo. Isso pode incluir blogs, vídeos, infográficos, podcasts, entre outros. O conteúdo de qualidade não só atrai tráfego para o seu site, mas também estabelece você como uma autoridade em seu nicho. Produzir conteúdos de qualidade é o que vai atrair público para as suas redes, é o que vai fazer com que você construa uma audiência que possivelmente irá se tornar seus clientes. Quando eu me refiro a produzir conteúdos de qualidade, é no sentido de você produzir algo que agregue conhecimento em alguém, que ajude de alguma forma alguém, seja com conteúdos motivadores, inspiradores, sejam com dicas, e tudo isso tem que ser relacionado ao nicho o qual você escolheu para trabalhar. Um exemplo muito claro, se o seu nicho, por exemplo, é artigos de, vamos lá, utilidades do lar, utilidades domésticas, você deve então, antes de começar a ofertar esses produtos, esses artigos, você precisa primeiro cativar a sua audiência, ganhar confiança, criar autoridade e daí então começar a ofertar. E isso você vai fazer possibilitando que esses clientes, eles gerem engajamento com você, que nós vamos falar mais lá na frente, através dos conteúdos que você cria, que você posta diariamente, entendeu? Seja através de enquete, seja através do feed, seja através do Reels, seja em forma de motivação, seja em forma de autoajuda, seja em forma de dica, artigos do lar, como foi aí o exemplo que eu dei. Poste coisas relacionadas a dicas, relacionadas à organização, coisas que irão ajudar a otimizar o tempo, de repente, aí da dona de casa, que já trabalha tanto cuidando do lar, às vezes ainda trabalha fora, tem aí filhos para cuidar, tem o tempo tão curto, é tudo tão corrido. Tente criar conteúdos que ajudem de alguma forma essas pessoas, lembrando que tudo direcionado e relacionado ao nicho que você escolher, tá? Esse foi apenas um exemplo que eu dei. Engaje nas mídias sociais. Essa parte do engajamento vai depender dos conteúdos que você irá produzir. Se você produzir bons conteúdos, autênticos, verdadeiros, de fato que tenham intenção de agregar algo positivo na vida das pessoas, com toda certeza, uma hora esse engajamento ele vai chegar. Vai ser no início? Não, porque no início você ainda não tem público. Você está buscando essa audiência, você está tentando cativar essa audiência e prender a atenção deles. Então, de início, muito provavelmente, esse engajamento ele não vai existir. Porém, vocês têm que ter em mente que é um dia após outro, é um degrau de cada vez. Não se apressem e não queiram dar um passo maior do que a perna de vocês. É devagarzinho, é plantar semente por semente para lá na frente vocês conseguirem colher os frutos, tá? E sempre postando materiais, conteúdos de qualidade. Conheça o seu público-alvo. Existem hoje em dia muitas ferramentas para você conseguir utilizar para ajudar, né, que possibilitam você conhecer o seu público-alvo. O importante é que você consiga visualizar esse cliente e que você consiga entender as dores dele para que você consiga fornecer as soluções necessárias. E quando você cria, por exemplo, redes sociais profissionais, né, que é o que deve ser feito, você não deve misturar uma rede social pessoal com uma rede social profissional. O correto é que você separe, tá? Que você dedique ali a pessoal um tempo, mas que você defina uma rede social como profissional para que seja relacionado só realmente ao trabalho. Esse é o correto. E que vocês estejam na maior parte das redes sociais disponíveis, tá? Quanto mais visibilidade vocês conseguirem ganhar, melhor.
principalmente nesse início, que é a fase mais difícil. Quando você cria rede social profissional, né, ali um Instagram profissional, tal, você tem acesso a uma série de informações, a uma série de gráficos, onde você consegue fazer um acompanhamento, você consegue ali saber quantas pessoas, né, entram, acessam o seu perfil, né, ali a cada 30 dias, por exemplo, você consegue saber o gênero dessas pessoas, a idade base dessas pessoas, demograficamente, de onde essas pessoas são, né? Qual é a localidade que mais concentra pessoas interessadas naquele assunto, o qual ali você está postando, o qual você está falando. Então, analisar dados é fundamental. Tente o máximo que você puder gerar conteúdos que te entreguem respostas, como por exemplo, crie enquetes de forma que pessoas interajam com você, sugerindo, né, quem são ali o seu público-alvo. Então, existem muitas formas de você conseguir buscar essas informações que são fundamentais para que você consiga criar campanhas lá na frente, criar campanhas de marketing segmentadas, onde você vai conseguir aumentar as suas vendas, né? Você vai conseguir colocar a sua marca em um patamar maior. Porém, nesse momento, nós vamos começar a trabalhar somente com orgânico, mas é fundamental você já conhecer o seu público-alvo para que você comece a buscar a audiência certa, que você engaje a audiência certa, e quando você for criar campanhas de marketing lá na frente, você vai conseguir criar essas campanhas segmentadas, ou seja, para o público certo, onde você vai ter aí um percentual de conversão muito grande. Você ofertar algo para quem não tem interesse, obviamente, você não vai converter, você não vai vender. Então, você precisa saber, conhecer o seu público-alvo para que você consiga segmentar de forma correta as campanhas que você fará futuramente. Inclusive, esse é um dos temas de uma das aulas que nós vamos ter aqui também, que serão as campanhas de marketing. Nós vamos falar muito sobre o tráfego orgânico, mas o tráfego pago também, tá? Mas isso tudo são assuntos mais para frente. Vamos começar bonitinho, em ordem, de baixo, criando a estrutura para depois ir avançando. Estabeleça autoridade. Estabelecer autoridade é algo extremamente importante, porque a partir do momento que a sua audiência ela confia em você, ela compra de você. Da mesma forma que você precisa ser muito leal, muito verdadeiro, muito transparente, porque ganhar, criar autoridade é algo que leva tempo, mas perder é assim, ó. Então, seja sempre transparente. Seja sempre honesto com a sua audiência. Conheça o seu produto ou serviço. Antes de tudo, você precisa conhecer profundamente o que você está vendendo. Saber exatamente o que você está vendendo. Conseguir falar claramente e firmemente sobre o que você está vendendo passa uma segurança muito grande para quem está ouvindo, para quem tem um interesse no seu produto. Então, é fundamental que você conheça 100% do seu produto ou do seu serviço. Enfim, o que você for ofertar, é necessário que você conheça, que você domine muito bem. Colabore com outras autoridades, busque oportunidades de colaborar com outras autoridades em seu nicho. Isso é muito legal, inclusive você pode tentar fazer parcerias com pessoas aí do mesmo nicho que você consegue, de repente, parcerias, né? Onde um vai ajudar a divulgar o outro, compartilhar materiais do outro. Então, essa questão de parceria é muito bacana. Eu já fiz, funciona e eu super recomendo. Inclusive com influenciadores
pequenos, né? Porque geralmente quem já tem a sua marca estruturada não quer fazer parceria com quem está começando. Então procure, pesquise de repente por influenciadores que ainda não têm um público tão grande, né? Que estão começando agora, e aí tente fazer essa parceria em relação a pessoas que já têm ali uma autoridade, né, que já tem um perfil maior. Tente sempre participar, tente sempre interagir nesses perfis, tente sempre se mostrar, né, comente nas publicações, engaje as publicações dessas autoridades para que de alguma forma você consiga em algum momento ser visto. Vai por mim, isso funciona, tá? Obtenha feedbacks e depoimentos. Feedbacks de clientes nesse início, vocês muito provavelmente não vão ter porque a gente está iniciando, a menos que você já tenha aí efetuado alguma venda, que você tenha aí alguma avaliação em alguma plataforma e você consiga, né, usar isso em forma de feedback nas suas redes sociais. Mas caso você não tenha, tente criar conteúdos que gerem ajuda a alguém, onde você consiga coletar depoimentos. E aí esses depoimentos você consegue utilizar na sua página, demonstrando, né, que você ajudou alguém, que você fez algo por alguém, que dá certo, que funciona, gerando então uma autoridade, passando uma credibilidade, né, para o seu serviço. Crie um cronograma. Gente, cronograma é vida. Eu trabalho com cronograma nas reuniões de equipe, né, com minhas afiliadas. Eu sempre aconselho a usar cronograma, que é algo que faz com que a gente consiga respirar um pouco melhor, faz com que a gente consiga dormir sem tantas preocupações, digamos assim. Você consegue tirar, eu pelo menos faço isso, né? Vou dar o exemplo aí pelo jeito que eu trabalho. Eu tiro um dia da semana para produzir conteúdo e aí depois eu encaixo esse conteúdo nos dias e horários determinados para cada situação. E aí, tendo todo o conteúdo da semana feito, pronto, eu consigo ficar mais tranquila. Inclusive, eu consigo programar essas postagens. Eu não preciso necessariamente todos os dias abrir a rede social para enviar uma postagem. Não, eu consigo programar. Então, se planejar é muito importante, né? Se organizar é essencial. Crie um planejamento de postagens que abrange diversas plataformas e estratégias de marketing. E aí você vai criar esse cronograma, né, segmentado na sua área, obviamente. Seja sempre verdadeiro. Essa parte aqui, ela entra na questão também da autoridade, de criar uma autoridade. A autenticidade é uma qualidade essencial que os consumidores buscam realizar, né? Realmente, quem busca comprar algo online quer comprar algo que seja de fato aquilo que está sendo ofertado, né? Não quer pagar por algo e receber, né, outro produto, outra coisa, ou algo enganoso, comprar de repente um produto X e receber um Y, comprar algo mentiroso. Ninguém quer isso. Então seja o mais verdadeiro possível. Se você está vendendo uma caneta de cor azul, entregue uma caneta de cor azul. Ser verdadeiro ao trabalhar com vendas online não se resume apenas a fornecer descrições precisas dos produtos ou serviços. Vai além disso. Envolve comunicar-se de forma honesta e transparente em todos os aspectos do processo de venda, desde a representação fiel dos produtos até as políticas de entrega e devolução. Tem muita gente que dificulta em relação a isso. Você compra um determinado produto e aí de repente não é aquilo que você estava esperando, ou você recebe algo que não condiz com o descrito, você tem dificuldades de solicitar devolução, reembolso, porque não é algo que está claro
né? Então é importante que vocês ofertem realmente aquilo que vocês estão vendendo. Não tentem ofertar algo simplesmente para vender, porque vai te gerar problema. Vão pedir devolução, vão pedir reembolso. Então seja justo, seja honesto, porque você sendo honesto, você vai conseguir converter vendas. Quem comprou de você, muito provavelmente, recebendo de fato aquilo que foi prometido, irá comprar novamente e ainda irá indicar o seu serviço ou produto para outras pessoas, que inclusive uma das melhores propagandas que existem é a propaganda boca a boca, onde um vai indicando para o outro e daí então a sua marca ela vai alcançando um público maior. Seja honesto, seja verdadeiro. Estrutura de custos e fluxo de renda. Essa parte aqui, ela precisa ser bem avaliada e bem estudada antes mesmo de você iniciar. Porque quanto você está disposto a investir, quanto você está disposto a investir. Quando você vai trabalhar com algum produto físico, você precisa ter em mente que você vai ter um custo com mercadoria. Você vai precisar avaliar, pesquisar fornecedores para você já preparar quanto você vai ter que investir naqueles produtos. Quando você trabalha, por exemplo, com uma campanha de marketing que nós vamos trabalhar mais lá para frente, você precisa ter em mente que existe um custo, existe um valor, custo não, investimento, existe um valor que você vai precisar colocar para que essas campanhas sejam segmentadas ao público. Trabalhar no orgânico funciona, mas trabalhar com tráfego pago funciona muito mais, muito melhor. Você abrange um maior número de pessoas e com isso, obviamente, você faz muito mais vendas. Porém, não é algo que nós vamos focar muito agora, porque para começar a fazer o tráfego pago, você precisa estar ciente que é algo que você vai ter que fazer com muita responsabilidade, com muita cautela, e você já precisa estar dominando corretamente as ferramentas para você conseguir segmentar de forma assertiva, tá? Essas campanhas. Mas é necessário que você já tenha em mente que essa estrutura de custos e fluxo de renda, elas existem, tá? E vai chegar um momento que você vai sim precisar colocar algum valor para investir, seja em produto, né, físico, caso você queira vender, seja segmentando e criando as suas campanhas com marketing, seja de repente colocando alguém para cuidar das suas redes sociais futuramente, mas em algum momento isso daqui você vai ter que fazer, não tem jeito. Então, eu já quis colocar esse tópico aqui para vocês já terem em mente que dependendo do que você escolher, do ramo escolhido, isso daqui ele vai fazer parte no início ou mais para frente. Aí vai depender do ramo que vocês escolherem. E por fim, faça acontecer. Nas vendas online, o sucesso não é o destino final, mas sim uma jornada contínua de crescimento, aprendizado e evolução. Faça acontecer, comprometa-se ao extremo e persevere incansavelmente em busca dos seus objetivos. Lembre-se que cada desafio superado, cada obstáculo enfrentado e cada meta alcançada o tornam mais forte, mais experiente e mais próximo do sucesso que tanto almeja. Então, vá em frente, faça acontecer e transforme seus sonhos em realidade nas vendas online. O mundo está esperando por você. Essa aula de hoje, ela foi uma aula fundamentada realmente na criação, na estruturação. Todo início, ele precisa surgir de algum lugar, de algum ponto. Você não começa algo do absoluto nada. Tem que ter um início, tem que ter uma base. Então, nessa aula de hoje, nós conseguimos fundamentar essa base, principalmente para quem tem aí o desejo de começar. Mas lembrando que as aulas, elas serão intercaladas. Nós vamos ter conteúdos desde o básico, intermediário ao avançado. Então, se de repente
você já está em um nível intermediário ou avançado, aguarde, porque a sua aula com os conteúdos voltados para suas questões, para as suas dúvidas, vai chegar. Então, em breve eu compartilho a data, né, com a próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu quero, com esse projeto, do fundo do meu coração, ajudar aí o máximo de pessoas possíveis e conto com a ajuda de vocês. Conhece alguém que quer iniciar, não sabe por onde? Envia o convite, envia o link do nosso grupo aqui no Telegram. Aqui as aulas vão ficar sempre disponíveis e eu vou estar sempre colocando conteúdos, disponibilizando conteúdos de forma gratuita para vocês também. Dicas, materiais de estudo, as aulas gratuitas. Então é muito importante que vocês estejam sempre presentes aqui no grupo do Telegram, porque a maioria dos assuntos e dos materiais que vocês vão ver aqui, eu não vou colocar em outras redes sociais, vai ficar somente aqui no nosso grupo do Telegram mesmo. E por que o grupo VIP? Eu coloquei grupo VIP, porque aqui vão estar somente as pessoas que realmente têm o interesse de aprender, de focar, de fato, de empreender na venda online e aí começar realmente a trabalhar com a internet. Então, por isso que eu coloquei como VIP. Nas outras redes sociais eu continuo compartilhando conteúdos, materiais, mas aqui no Telegram somente pessoas totalmente focadas, pessoas que têm visão, pessoas que querem crescer. Esse é o grupo que eu quero formar. São pessoas assim que eu quero manter aqui dentro do grupo. Pessoas focadas, pessoas com mentalidade vencedora. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo!